Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui e já quero ministrar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Muito obrigado por estar nos ajudando, ouvindo nossos vídeos, e com certeza se você está ouvindo é porque Deus está lhe tocando, é porque Deus tem um plano na sua vida, é porque Deus está lhe abençoando e você tem desejo de conhecer mais o Senhor. Que Deus continue acrescentando esse conhecimento e dando vitória, tá certo? Estamos com mais um vídeo, com mais uma temática aqui muito importante, do vídeo que nós fizemos sobre não existe inferno, tá certo? E dessa vez nós iremos falar sobre inferno, Geena ou Lago de Fogo, dois lugares distintos. É esse o assunto que nós iremos tratar nesse vídeo. Inferno, Geena ou Lago de Fogo são dois lugares distintos e é necessário entendermos que inferno não existe, que inferno simplesmente é a sepultura, onde todos nós iremos, quer queira, quer não, ter que descer a sepultura, porque somos matéria, somos pó, somos humanos, e a Geena era um lixão que estava ali em Jerusalém, que o próprio Jesus conhecia aquele lixão, onde os corpos eram incinerados, e que ele tomou como uma simbologia para mostrar o destino daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, essa é a realidade entre essas duas existências, mas nós iremos comentar aqui e você irá entender melhor a distinção entre inferno e Lago de Fogo ou Geena, tá ok? Então se prepare para meditar, porque é importante. Então é necessário que você atente para esse vídeo, para este assunto, para que você possa estar reiterando, né, o primeiro assunto sobre o inferno e poder estar tendo uma compreensão com base na palavra de Deus, tá ok? Vamos lá entender a princípio o que significa inferno, porque já que o inferno não existe, é a sepultura, então logo ninguém estará indo para um lugar de tormento ou de sofrimento. O inferno nunca é um lugar de ranger de dente, tormento ou pranto ou lágrimas. Nunca. Esqueça essa ideia de que alguém vai para o inferno se não congregar, alguém vai para o inferno porque pecou, alguém vai para o inferno porque não fez parte do grupo, alguém vai para o inferno porque não deu dízimo. Esqueça essa ideia de que inferno é lugar de sofrimento, inferno é lugar de tormento, até porque, mesmo que existisse o inferno, perceba aí, quem iria para lá seria o espírito. Se existisse o inferno, quem iria para o inferno seria o espírito, tá certo? E espírito não sente dor, não sente tormento, não chora, não tem ranger de dente, não arranca cabelo, porque espírito é um ser imaterial, tá certo? O corpo é humano, é terreno, é físico, mas espírito é um ser imaterial. Então, alguém está transmitindo a mensagem de que alguém vai para o inferno e lá vai arrancar o cabelo, vai estar chorando, vai estar correndo com medo do fogo que está queimando sua carne. Então não é inferno, porque ainda que o espírito fosse para algum lugar espiritual, jamais iria lá ter ranger de dente, porque espírito não é matéria, tá ok? Então inferno não existe como lugar de tormento, e ainda que existisse, o espírito não estaria lá sofrendo, porque espírito não está sujeito aos sintomas humano, físico e terreno, tá ok? Já a alma, que é o nosso intelecto, que é a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher, de sentir, ela morre com o corpo. Assim que o corpo é sepultado, a alma também está indo com o corpo e ali desaparece na sepultura, tá certo? Porque o que é pó volta para o pó e somente o espírito volta para Deus, tá bom? Daqueles que têm o espírito em comunhão com Deus, tá ok? Então, sepultura no hebraico quer dizer lugar dos mortos, que chamam de inferno, mas eu quero que você entenda que inferno é sepultura, e pode buscar as interpretações, o significado no hebraico, no grego, que você vai entender que inferno é um lugar
onde todos os seres que morrem terão que passar. O que era a Geena? A Geena era uma expressão hebraica dita pelo Senhor Jesus, tá certo? Que significa lago de fogo. A cultura judaica era como que um lugar de destino final, tá bom? Então, Jesus, quando falava da Geena, como um lago de fogo, destino eterno, ele fazia uma analogia que identificava o lugar destinado aos que passariam pela segunda morte. Visto pela tradição judaica, a Geena como símbolo de punição eterna para os perdidos. Eu quero convidar você a lermos a palavra de Deus e eu convido a você a estarmos lendo o livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 42 ao 48. Por favor, abra sua Bíblia aí, vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma morte atafona e que fosse lançado no mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, de onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, corta, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Agora observe, nesse texto, Jesus usa uma metáfora para dizer que seria melhor perder um membro e entrar na vida aleijado, do que ter o corpo completo e ser lançado no Geena, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É uma metáfora, percebe? Jesus não está mandando você arrancar seu braço, nem seu olho, nem seus pés, nem sua mão. Jesus está dizendo a você que é melhor entrar no céu, sem um pé, sem uma mão, sem um olho, do que ter todo o seu corpo e ser lançado no inferno, que é o Geena, e que é apenas uma linguagem de figura que o Senhor coloca aqui para nosso entendimento. Tá ok? Então perceba que o texto é bastante objetivo e que ele está dizendo para você ter cuidado para entrar na vida, ainda que seja aleijado, mas entrar na vida, do que ter o corpo todo completo e ser lançado no inferno. Perceba então, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então, é um lugar onde o corpo é incinerado. É um lugar onde o corpo é extremamente destruído. Então, não tem como alguém adentrar um lugar desse e dizer que vai viver ali sendo atormentado, tá certo? Tenha uma visão, mais ou menos, do que é o lago de fogo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, está escrito assim, dessa maneira: e aquele que não foi achado, escrito com o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Imagine aí o que seria o lago de fogo, no sentido literal. O lago de fogo, imagine que seria um lugar de tormento, um lugar de desespero, conforme alguém quer incutir nas nossas mentes a existência do inferno. E Jesus disse, olhando ali para o Geena, para aquele vale que tinha ali em Jerusalém, disse: qualquer que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olhando Jesus para o Geena, Jesus fazia uma analogia, tá ok? Uma analogia do que seria o destino final do ser humano, naquele lugar ali, onde estava aquele vale, onde eram incinerados os corpos dos criminosos, dos animais. Vamos meditar um pouquinho sobre o Vale de Rinom, que é para você entender sobre o Geena, que Jesus qualificou aquele vale com o Geena, que seria um lugar de tormento, e que aqueles que não estivessem com seu nome escrito no livro da vida, seria lançado ali. Vamos lá? Jeremias capítulo 7, do versículo 30 ao 31, e 2 Reis 23, 10.
tem uma mensagem que vai nos trazer a consciência de que da onde que partiu o vale de fogo e de enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Jeremias 7:37, do 30 a 31, diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos olhos do Senhor, ou diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram os altos a Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao coração. Olha o que os filhos de Judá fizeram. Criaram o vale de Rinom, em reverência a Tofete, para queimar seus filhos, oferecendo a Moloque. Um absurdo. E Deus se entristeceu, Deus puniu o seu povo por conta desse feito, desse malefício que fizeram, queimando seus filhos, oferecendo a deuses pagãos. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 10, diz da seguinte maneira: também profanou a Tofete, que esteve no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo de... Então, Josias, no seu reinado, destruiu o vale de Rinom, que ficava onde? Que ficava fora dos muros de Jerusalém, que logo passou a ser chamado Vale da Matança. Quer dizer, ele destruiu o vale de Rinom, destruiu, para que não se oferecesse mais sacrifício de menino, de menina, a Moloque, mas logo depois de um tempo, aquele vale passou a ser chamado Vale da Matança. Por quê? É porque era colocado os corpos dos rebeldes, que era jogado após a destruição de Jerusalém pela Babilônia. E quem era rebelde era jogado seus corpos naquele vale, que passou a ser chamado Vale da Matança. Infelizmente, aquele local que era chamado Vale da Matança, com um tempo passou a queimar também corpos de criminosos. Além de cadáveres, além de resíduos, o corpos também de criminosos era jogado ali para ser queimado, tornando que, por sinal, aquele vale se tornou como uma metáfora para o inferno. Passaram a chamar de inferno aquele lugar onde o fogo nunca se apagava, o bicho nunca morria, porque diariamente os criminosos eram jogados ali para ser incinerados. Que até no tempo do Senhor Jesus ainda existia esse vale ali em Jerusalém, e que os criminosos, depois que eram crucificados, eram jogados seus corpos ali no vale chamado Lago de Fogo, conhecido por Geena, tá certo? Então, infelizmente, aquele lixão ali era um local aonde foi tomado como o inferno, foi visto como um inferno, e que foi qualificado pelo Senhor Jesus como Geena, o lugar de destruição eterna. Mas que aquele vale ali em Jerusalém, que era o antigo vale de Rinom, ele seria uma analogia, um símbolo do que seria o destino de todos aqueles que não seguissem ao Senhor Jesus. Todos os textos da Bíblia que faz referência ao tormento eterno, a fogo eterno, ou lago de fogo, é uma analogia ou um eufemismo da parte do Senhor, que é uma figura de linguagem que suaviza uma verdade. Seria, por exemplo, Deus ou Jesus dizendo que todo que não tiver seus nomes escritos no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, todo texto que se dá referência a tormento eterno, fogo eterno, lago de fogo, Mateus 25:46 você vai encontrar lá Jesus falando tormento eterno. Mateus 25:41 você vai encontrar Jesus falando sobre fogo eterno. Apocalipse 20, versículo 15 você vai encontrar Jesus falando sobre lago de fogo. Quer dizer, é uma figura de linguagem ou um eufemismo que aponta como destino de completa extinção para todos que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Tá ok? É necessário então estarmos atentos para que
a graça de Deus habite sobre nossas vidas e nós tenhamos nossos nomes escritos no livro da vida, para quando chegar o momento da nossa partida, estarmos selados com o Espírito Santo e podermos voltar para os braços do nosso Pai. Tá ok? Você que ainda não é selado com o Espírito Santo, procure aceitar os ensinos do Senhor Jesus. Não é aceitar uma igreja, não é ir para um ministério, não, eu vou fazer parte do ministério tal, a igreja tal que eu vou congregar, lá vai me salvar. Não, não é igreja, não é campanha, não é cerimonialismo, não é liturgia de culto. Você precisa estar em comunhão com a verdade, com a palavra de Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, a fim de que essa disposição sua de guardar a palavra, amar a palavra, conhecer a verdade, gera em você morada no Espírito Santo. Tá bom? E você venha ser selado por ele para poder estar pronto para ouvir: vinde bendito de meu Pai. Ok? Pronto, então Vale de Rinom, no grego, Geena. Tá entendido? Jesus, quando se refere ao Geena, está se referindo ao lago de fogo de enxofre, que é apenas uma simbologia ou uma figura de linguagem, tá certo? Grega e hebraica. Então, quando você fala em Geena, está se falando em lago de fogo, falando no inferno, ok? Muito bem, falando de lugar de sofrimento, que é apenas uma analogia, que é apenas uma figura de linguagem. Jesus, meu amigo, minha amiga, nunca teve prazer de ver alguém se queimando, nunca. Pregar que Jesus vai destinar alguém para o inferno, que Jesus quer ver alguém no inferno, que alguém vai para o inferno porque não faz assim, porque não obedece a líder, porque não obedece a regente, porque não obedece a cooperadora, porque não obedece ao professor, ninguém vai para o inferno a não ser a sepultura, que é o destino de todos. Mas Jesus nunca teve prazer nenhum, nem tem prazer de ver ninguém ser queimado. E a prova disso é que lá em Jeremias capítulo 7, versículo 31, na parte B, vai dizer que Deus não tem prazer em ver ninguém queimado, e nunca subiu no seu coração ver alguém se queimando. Tá ok? Então entendamos que o inferno, lugar de onde todos os mortos irão. Tá ok? E Geena, destino eterno de extinção daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, que Deus continue lhe orientando, dando força, para que você possa fazer essa sua fraqueza força para estar guardando a palavra de Deus. Meu propósito, minha intenção de fazer esses vídeos, trazendo esses ensinamentos, não é fazer de você um membro de um ministério, de uma denominação, não. É fazer você membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo, que adora a Deus, não em Samaria, não em Jerusalém, não em Cafarnaum, não no oco de uma madeira, não na beira de uma praia, mas que adora a Deus em todo tempo, em espírito e em verdade, e tem seu nome selado no livro da vida e é selado com o Espírito Santo. É esta a garantia da nossa eterna salvação, porque o Espírito volta para Deus. Aquele que é selado com o Espírito Santo, o Espírito volta para Deus. Tá bom? Então Deus lhe abençoe. Fique atento, teremos um próximo vídeo para falarmos sobre predestinação, assunto muito importante, e você é o nosso convidado para estar assistindo esse vídeo. Deus continue lhe abençoando e vamos estar ligados no Senhor, firme no Senhor, porque inferno como lugar de sofrimento não existe e Geena não é lugar para quem é salvo, para quem é redimido e selado com o Espírito Santo. Deus abençoe mais e mais. Deus continue lhe abençoando e até o próximo vídeo.